Pessoal, vamos lá para o segundo exemplo. A continha é um pouquinho grande, mas prestem atenção, tá certo? Assista o vídeo mais de uma vez e tentem responder seguindo os passos aí que vocês vão conseguir, tá? 3 recipientes contêm gases sob pressão e volume, conforme representados a seguir, ó. Primeiro, volume 1, 200, pressão 4 vezes 10 elevado a 5. O 2, volume 2 é 500, pressão 2, 6 vezes 10 elevado a 5. E o terceiro recipiente, o volume é 120 centímetros cúbicos e a pressão é 5 vezes 10 elevado a 5. Então, ó, as paredes do recipiente são diatérmicas, permitem troca de calor com o meio externo. Abrindo-se as válvulas A e B, essa daqui e essa, os gases misturam-se. Se eles vão se misturar, a gente vai utilizar o que? Aquela relaçãozinha lá, pressão da mistura vezes o volume da mistura, dividido pela temperatura da mistura, é igual à soma dos outros gases, sem reações químicas, mantendo a temperatura constante, igual à temperatura ambiente. Qual o valor aproximado da temperatura final da mistura? Então, vamos lá. Tem aqui, ó, do primeiro, aqui o pressão volume 1 eu tenho, pressão 2 volume 2, pressão 3 volume 3 eu tenho. A temperatura é constante, então a temperatura vai ser igual para todos aqui, tá? Então, eu vou só anotar os dados aqui da temperatura, volume e pressão da mistura. Pressão da mistura, volume da mistura e temperatura da mistura. Vamos supor que a temperatura aqui seja K. K e K. A temperatura final vai ser K. A temperatura não é constante, então ela não vai ter nenhuma alteração. Vamos deixar uma letra. O volume da mistura, a gente vai somar os 3 volumes. O volume 1 é 200, o volume 2 é 500, dá 700, com 120, 820. Então, o volume da mistura é 820. E a pressão da mistura é o que ele quer saber. Qual é o valor aproximado da pressão final da mistura. Então, é esse aqui que ele quer saber. Então, vamos usar a formulazinha lá. Pressão da mistura vezes o volume da mistura, que é 820, dividido pela temperatura da mistura, que é K, é igual... Pressão 1, 4 vezes 10 elevado a 5, vezes o volume 1, o volume da mistura, que é 200, dividido pela temperatura, que é K. Temperatura é tudo igual, mais, segundo dado aqui, ó, pressão do segundo gás, 6 vezes 10 elevado a 5, multiplicado pelo volume, que é 500, isso aqui dividido por quem? Por K. Mais, temperatura não é igual nos 3. Aí o terceiro gás aqui, a pressão dele é 5 vezes 10 elevado a 5. Tá aqui, ó. Vezes o volume, que é 120. Isso dividido por quanto? Pela temperatura, que é K. Como a temperatura aqui foi igual, foi K, a gente pode cortar todos esses caras aqui, ó. Então, não vai precisar tirar o MMC nesse caso. Então, a conta vai ficar mais fácil, tá? É o que vai acontecer na segunda questão de vocês. Então, 820 vezes a pressão da mistura é 820. Pressão da mistura vai ser igual a... Esse 10 elevado a 5 a gente pode deixar ele de lado. Só multiplica os outros. 4 vezes 200. 4 vezes 2 é 8. Com os dois zeros. Vezes 10 elevado a 5. Mais 6 vezes 500, 6 vezes 5 dá 30, com os dois zeros, vezes 10 elevado a 5, mais 5 vezes 120, 5 vezes 12 é 60, e o zero, 600, vezes 10 elevado a 5. Então, aqui, ó, 820 vezes a pressão da mistura vai ser igual a... Como esse 10 elevado a 5 é comum aqui em todos, a gente pode somar só esses aqui, ó. O 800, o 3.000 e o 600. 800 mais 3.000, 3.800. 3.800 somado com 600 dá 4.400 vezes 10 elevado a 5. Então, a pressão da mistura vai ser igual a 4.400 vezes 10 elevado a 5. Esse 820 passa para aqui para baixo. É só a gente fazer essa divisão e a nossa continha vai estar pronta. Como os dois terminam em zero, eu corto aqui, ó. Então, a minha pressão da mistura vai ser igual a... Eu tenho que dividir o quê?
440 dividido por 2. Lembre-se que esse valor não vai dar exato, vai dar aproximado. Pronto, então a gente foi usando a calculadorazinha aí para fazer a divisão, fica mais fácil. 440 dividido para 82, o valor aproximado vai ser 5,36 vezes 10 elevado